Salve, salve camaradas, sejam bem-vindos a mais um Audiozine Impactus. E no episódio de hoje, Viva Zapata, inspirado na vida de Emiliano Zapata. O sistema político contra o qual Zapata luta até ser traído e assassinado é praticamente o mesmo que utilizará sua forte e simbólica imagem de líder dos camponeses para torná-lo um mito do México moderno. Emiliano Zapata Salazar nasce em 8 de agosto de 1879 em Anenecuilco, vilarejo de produção indígena no estado de Morelos, região central do país. É o penúltimo dos 10 filhos do casal Gabriel e Cleófas. A nação é então comandada pelo general Porfírio Dias, que, sob a máscara do liberalismo, transforma o governo em uma longa ditadura. Os mais de 30 anos de domínio compõem o chamado Porfiriato. Mestiço, Emiliano cria um forte laço com as tradições locais. Sua família tem um histórico de lutas. Os avós haviam participado em 1867 dos movimentos que derrubaram a monarquia e reinstauraram a república no país. Os Zapata são proprietários da terra onde trabalham e vivem em uma casa de barro, sólida e espaçosa, diferentemente da maioria de seus vizinhos que habitam choças. Aos 7 anos, Emiliano é matriculado na escola pública de Anenecuilco. Presencia aos 9 a expropriação violenta de terras comunitárias por um latifundiário. Diante da injustiça, o pequeno Emiliano vê seu pai chorar um pranto humilhado e feroz. O menino então diz a ele que um dia irá devolver as terras à comunidade. Consciente das injustiças sociais a que ele mesmo e seus conterrâneos estão submetidos, torna-se um defensor da reforma agrária. Aos 23 anos, integra uma delegação que tem um áspero encontro com um fazendeiro cujo latifúndio se amplia à custa da invasão de terras. Depois, segue com um grupo de agricultores para a cidade do México, onde conseguem ter um encontro com Porfírio Dias. Pedem ao ditador que reconheça os direitos de propriedade sobre as terras dos antepassados indígenas, onde nasceram e trabalham. O general sorri e faz promessas. O jovem, com seu olhar opaco e penetrante, escuta as palavras demagógicas do ditador. Posteriormente, Dias é cobrado por meio de uma petição, mas nada faz para atender às reivindicações. Aos 30 anos, Emiliano Zapata é escolhido como líder comunitário. Mais tarde, decide encabeçar uma tropa de agricultores armados que começa a derrubar cercas de fazendas e redistribuir terras. Enquanto isso, no norte do país, organiza-se uma forte oposição contra o regime de Porfírio Dias, liderada pelo político e fazendeiro Francisco Madero, a quem se associam as elites do país. O ditador é reeleito pela 7ª vez, por meio das fraudes eleitorais que o mantêm no poder. Logo em seguida, acontecem as comemorações oficiais pelo centenário da independência, século em que a nação seguira nas mãos de elites oligárquicas. Perseguido, Madero foge para os Estados Unidos, onde prepara uma revolta contra o Porfiriato. Ciudad Juárez, na fronteira com o Texas, é tomada por tropas leais a Madero, contratadas a peso de ouro e chefiadas por um peão de nome José Doroteio Arango, mais conhecido como Francisco Pancho Villa. Filho de camponeses, Villa nunca frequentara a escola, tornara-se bandoleiro, sua principal atividade durante anos, e se transformara no principal líder militar revolucionário do Norte. Quase todos os programas e manifestos dos grupos revolucionários contêm alusões à questão agrária, mas somente a Revolução do Sul e seu chefe Emiliano Zapata apresentam com clareza, firmeza e simplicidade o problema. Não é por acaso que Zapata, figura que possui a bela e plástica poesia das imagens populares, tenha servido de modelo uma ou outra vez aos pintores mexicanos. Realismo e mito se alinham nesta melancólica, ardente e esperançosa figura que morreu como tinha vivido, abraçado à terra. O Labirinto da Solidão, 1950, por Otávio Paz. Em Morelos, Zapata, com seu grande bigode e um tradicional sombreiro, assume a liderança do Exército Libertador do Sul, formado por milhares de agricultores armados, e passa a ser chamado de general por seus conterrâneos de Anenecuilco. Trata o povo e seus subordinados nas tropas com bondade e consideração. É um homem franco, simples e acessível. É também implacável com seus soldados,
quando cometem faltas graves, como traição ou violência contra a população. Consciente do seu papel na luta por seu povo, Zapata procura instruir-se, gosta de ler obras históricas e consta que tenha se divertido com o livro de memórias do ex-presidente mexicano Sebastián Lerdo de Tejada. A persistência de Díaz no poder é o estopim para a revolução. Enquanto Villa lidera tropas favoráveis a Madero no norte, Zapata assume papel de liderança no sul. Acordo pelas rebeliões nas duas regiões e sem o apoio das elites, Díaz renuncia em 1911 e parte para o exílio na França. Com a reeleição extinta no México, Madero assume o governo. Conhecido como Caudillo do Sul, Zapata é recebido por Madero na capital e lhe diz que é necessário de imediato que as terras usurpadas dos camponeses de Anenecuilco sejam devolvidas. Madero, todavia, tenta convencê-lo a ter paciência, pois a reforma agrária será feita segundo a lei, e pede que ele e seus soldados deponham as armas. As tropas zapatistas começam a ser desmobilizadas pelo general Victoriano Huerta, que decreta estado de sítio em Morelos. Zapata então suspende a entrega das armas. Em agosto de 1911, na cidade de Ayala, ele se casa com Joseja Espejo Sánchez, com quem terá 2 filhos, que faleceram na infância. Zapata já é pai de Nicolás, com Inês Aguilar, com quem tivera outras 4 crianças que também morreram cedo. O líder revolucionário tem descendentes com outras mulheres, mas o único com quem de fato tem alguma convivência é Nicolás. Ainda em Ayala, Zapata rompe com Madero e lança publicamente os objetivos do movimento sob sua liderança. Ele e seus companheiros escrevem um documento, Plano de Ayala, em que propõe a realização da reforma agrária e a eleição livre de novas autoridades públicas no México, entre outras medidas. Enquanto isso, Madero é deposto e assassinado durante um golpe militar que leva ao poder o general Huerta, inimigo declarado dos zapatistas. Zapata reagrupa seu exército no sul. No norte, Pancho Villa passa a dar apoio militar ao governador do estado de Coahuila, Venustiano Carranza, que não recolhe a legitimidade do presidente Huerta e lidera o movimento constitucionalista. Carranza é um aristocrata descendente dos espanhóis que colonizaram o México, onde sua família é proprietária de terras. A repressão de Huerta contra os camponeses zapatistas provoca a devastação de aldeias e plantações no sul, aterrorizando a população civil e obrigando os prisioneiros a se alistarem no exército federal que luta contra Pancho Villa no norte. Uma canção popular mexicana de 1913 diz que, nas levas de Huerta, o operário, o artesão, o comerciante e o peão eram levados às fileiras sem compaixão. Muitos, ao partirem, são acompanhados por suas mulheres, las soldadeiras. A tática de Huerta é esvaziar os povoados, mas há famílias camponesas que conseguem se esconder nas montanhas, incorporando-se ao exército zapatista. Pancho Villa e suas tropas vencem o exército federal no norte, enquanto soldados norte-americanos invadem o estado de Veracruz, na costa do Golfo do México, em apoio a Carranza. Em seguida, Huerta renuncia e parte em exílio para os Estados Unidos. Nesse período, chega ao México o jornalista norte-americano John Reed para cobrir a Revolução Mexicana como correspondente da revista Metropolitan e dos jornais World e The Macy's. O repórter permanece alguns meses no país, conhece Pancho Villa e tenta chegar ao sul para encontrar Zapata, mas não consegue. Em 1914, Reed publica nos Estados Unidos o livro México Insurgente. Zapata e Villa, que passaram a se opor à ambição presidencial de Carranza, mantêm-se em contato por meio de emissionários, cartas e encontros. Zapata percebe que Villa é seu aliado natural, pois ambos desprezam ambições políticas pessoais, a despeito da famosa foto em que aparecem sentados numa poltrona do Palácio Presidencial, depois de terem entrado vitoriosos e juntos na Cidade do México em dezembro de 1914. Conta-se que, primeiro, Villa se senta e convida Zapata a fazer o mesmo. Este então lhe responde:
Deveríamos queimá-la para acabar com as ambições. O anarquismo de Zapata parecia ter o respeito de Villa. Após a queda de Huerta, nem Zapata nem Villa querem o poder. O primeiro retorna a Morelos e entre 1914 e 1915 tenta realizar a reforma agrária ao desapropriar fazendas e redistribuir terras entre os camponeses. Enquanto isso, Carranza, ao contar com o apoio dos Estados Unidos, fortalece seu exército e passa a enfrentar a dupla. Em 1917, Carranza consegue assumir o governo mexicano e promulga a nova Constituição do país. No sul, Eufêmio Zapata, irmão de Emiliano, é assassinado e Zapata se vê cada vez mais isolado. Com pouca munição, ele e suas tropas se refugiam nas montanhas. Para Carranza, só há um meio de acabar com a rebelião no sul: o assassinato de Zapata. Para isso, seria necessário atraí-lo para uma emboscada que começa a ser preparada pelo coronel Jesus Guajardo. Ele finge rebelar-se contra o exército federal e oferece uma aliança ao rebelde, que decide encontrar-se com o coronel em 9 de abril de 1919. Na ocasião, Guajardo o presenteia com um alazão chamado As de Ouro. Os dois marcam um novo encontro para o dia seguinte às 10 horas, na fazenda de San Juan Chinameca, em Morelos, onde Guajardo mantém a munição que se comprometer ao ceder aos zapatistas. Montado em As de Ouro, o chefe revolucionário segue, meio desconfiado. Os dois se encontram na entrada da fazenda por volta de 13h30. Guajardo cordialmente insiste que o convidado entre e almoce. A princípio, ele recusa, mas a insistência do anfitrião o faz ceder. À frente de sua escolta de 10 homens, Zapata adentra a Chinameca. Nesse momento, escuta um clarim tocar 3 vezes e vê soldados em formação. Quando se dá conta, está na mira dos rifles de um batalhão, que abre fogo a queima-roupa. Seu corpo é transpassado pelas balas e ele cai, morto pela traição. Em agosto, completaria 40 anos. Ao se espalhar por Morelos, a notícia da morte de Zapata vira lenda. Ele não morre, torna-se um mito popular. O clarim tocou 3 vezes, a chamada de honra, e ao terminar a última nota, ao chegar o general em chefe, ao vão da porta, os soldados que apresentavam armas, do modo mais desleal, covarde, sórdido e a queima-roupa, sem dar tempo para empunhar nem as pistolas, descarregaram 2 vezes seus fuzis e nosso general Zapata caiu para não se levantar mais. A surpresa foi terrível. Os soldados do traidor Guajardo, escondidos nas alturas, no liso, no barranco, em todas as partes, descarregavam seus fuzis sobre nós. Rapidamente, a resistência tornara-se útil. Salvador, Reyes Avilés, 1919. A versão questiona o mito do herói como libertador. Pensar que em 1952, no auge da caça a comunistas e esquerdistas, Hollywood investiria em um filme para enaltecer a luta de um campônio pela libertação de seu povo oprimido, equivale a acreditar que, na mesma época, os russos produziriam um épico louvando as virtudes do capitalismo. Se o título e as primeiras cenas de Viva Zapata podem até convencer que assistiremos à jornada de um militante progressista, o perfil do personagem e o desfecho trágico da trama devolvem o idealismo revolucionário ao domínio da pura ficção. A produção e o lançamento de Viva Zapata aconteceram durante a etapa mais estridente do RUAC, sigla do comitê implantado no Congresso para investigar artistas e intelectuais suspeitos de atividades anti-americanas. Leia-se simpatizantes do comunismo, esquerdistas em geral ou apenas progressistas. O roteiro e a direção trazem nomes de artistas associados à obra importantes e politizadas. O escritor John Steinbeck havia denunciado os efeitos desumanizantes da Grande Depressão em romances de impacto realista como Ratos e Homens e As Vinhas da Ira. O diretor Elia Kazan, em seus primórdios no teatro, foi membro, por pouco menos de 2 anos, do Partido Comunista dos Estados Unidos. O engajamento assumido por ambos naquele período não tinha nada de extraordinário.
No entanto, o fim da Segunda Guerra e a emergência da Guerra Fria intensificaram a polarização ideológica entre capitalismo e comunismo, ou seja, entre Estados Unidos e União Soviética, potências que se impuseram ao colapso da Europa. Com isso, ganhou prioridade máxima controlar o cinema, mais influente meio de difusão de valores antes do advento da TV. Steinbeck tinha viajado à Rússia em 1947 e retornou parcialmente desencantado com um lado real da utopia cercada de autoritarismo. Kazan integrou as fileiras do partido entre 1934 e 1936 e em seguida se afastou, por discordar da imposição de dirigismo à criação artística praticada em suas fileiras e passou a repudiar o stalinismo. Nesse contexto, Viva Zapata não propõe um relato positivo sobre um líder revolucionário, mas uma crítica à distorção dos ideais pelos homens quando alcançam o poder e são corrompidos por ele. A mesma composição que contrapõe o ditador Porfírio Dias aos camponeses na primeira cena se repete quando Zapata chega ao comando. O aburguesamento do revolucionário, quando se casa com uma mulher de uma posição social diferente, é outro símbolo que o filme adota para representá-lo como traidor. A estreia, em fevereiro de 1952, serviu como denúncia simbólica da opressão stalinista que naquela altura se expandia. 2 meses depois, Kazan extrapolou o gesto artístico e confirmou seu significado político quando, diante de Ruak, delatou os colegas afiliados ao Partido Comunista. A decisão projetou o signo da traição sobre o restante de sua trajetória. Todas as adaptações feitas posteriormente foram iniciativas mexicanas e tiveram pouca circulação. Viva Zapata fala de Emiliano Zapata naturalmente, e na longa Revolução Mexicana no início do século. Procura situá-lo como um modelo de desapego ao poder e fidelidade às suas ideias. Mas o alvo não é Zapata, tampouco o México. Nesse filme de 1951, Zapata entra para significar que os ideais de esquerda, justiça social e etc. não são obrigatoriamente postulados pela turma do Partido Comunista. Zapata é libertário, avesso à tutela e aos arranjos. Kazan, um ex-comunista com ódio dos comunistas. Marlon Brando, que interpreta o revolucionário, era também na época uma espécie de alter ego de Elia Kazan. O filme funde essas 3 imagens: o belo Brando, o rude Zapata, o dilacerado Kazan. Pode não ser um filme muito verdadeiro em relação ao México, mas é de uma pessoalidade e de uma beleza admiráveis. Outras versões. Antes e depois de a versão produzida pelo estúdio Fox ficar pronta, os mexicanos repudiaram a apropriação de seu ícone revolucionário por Hollywood. O país não autorizou filmagens em seu território e, para a exibição, impôs uma série de cortes. Todas as adaptações feitas posteriormente foram iniciativas mexicanas e tiveram pouca circulação. O diretor René Cardona abordou o personagem em 2 de suas típicas produções de ação, Lúcio Vázquez e Lauro Puñales. No entanto, o primeiro filme a buscar a respeitabilidade por meio do retrato solene do mito da Revolução Mexicana é Zapata, de 1970. Ele é também protagonista da superprodução russo-mexicana Red Bells, dirigida pelo especialista em épicos históricos Sergei Bondarchuk. O díptico traça um paralelo entre o México insurgente e a Rússia revolucionária a partir da perspectiva do jornalista norte-americano John Reed, que testemunhou esses grandes acontecimentos nos anos de 1910. Um tratamento não oficial e muito fantasioso foi o tentado pelo diretor mexicano Afonso Arau, 1932, em Zapata, El Sueño del Héroe, com resultados mais que duvidosos. Por sua vez, as produções para a TV optaram pelo terreno seguro das versões oficiais e reproduziram o mito heróico e fiel às tintas mexicanas nas custosas minisséries Zapata, Amor em Rebeldia, 2004 e El Encanto de la Águila, 2011. The New York Times, 8 de fevereiro de 1952.
Brando interpreta o revolucionário descrente das artimanhas dos governantes. Kazan é muito eloquente com a câmera e todos os planos simples, assim como as sequências que mostram um massacre brutal de camponeses famintos, emboscadas, lutas dos rebeldes, assassinatos e até pessoas amontoadas em ruas poeirentas estão carregados de força e do significado da terra ressequida. O desenrolar da trama enfatiza a frustração trágica de um homem acuado pela ignorância e pela impaciência quando tenta ajudar seus semelhantes. Para construir o drama, Steinbeck dedicou bastante tempo e uma profusão de diálogos laboriosos para mostrar os meandros intricados e as trapaças da política. A rivalidade de Brando e Quinn intensifica o drama. As estrelas de cinema são aquele tipo de atores que nunca desaparecem detrás dos personagens. Sob a camada ficcional, deixam sempre transparecer a individualidade de intérprete, o estilo de atuação ou a personalidade fora das telas. Marlon Brando é definitivamente uma das grandes estrelas do cinema. Na sua filmografia, vive uma série de personagens reais e sempre transforma o processo de encarnação numa evolução formal e temática de seu estilo como intérprete. Ligado geralmente ao método de Lee Strasberg, um dos fundadores do Actor Studios, Brando foi, na verdade, aluno e pupilo de Stella Adler, que seguia métodos de direção de atores distintos dos do colega Strasberg. Enquanto Strasberg prega o uso da memória de determinado acontecimento do passado pessoal do ator como base de atuação, Adler incentiva o uso da imaginação, do contexto histórico e social da cena, bem como das condições externas para a criação do papel. Além disso, no início de sua carreira, Brando se utiliza de laboratórios em incursões em que emergia no universo do personagem, a fim de observar comportamentos que pudesse usar como substrato corporal e psicológico no cinema. Brando coleciona os papéis de personagens reais: Marco Antônio em Júlio César, Napoleão Bonaparte em Désiré, O Amor de Napoleão, e o Frade Torquemada em Cristóvão Colombo, A Aventura do Descobrimento. Nesses e noutros personagens, mesclava a criação a partir da imaginação e da observação de uma realidade concreta, sempre mantendo o mesmo estilo e gestual, pouco importando o personagem. Brando divide a cena com Anthony Quinn, ator nascido no México e que é bem conhecido no início dos anos de 1950. Brando e Quinn haviam feito o mesmo papel no teatro, o de Stanley Kowalski, em Um Bonde Chamado Desejo, e a opção de Kazan por Brando para o papel de Emiliano foi um balde de água fria em Quinn. A doce rivalidade entre os dois, alimentada no set por Kazan, ajuda a dar o tom da relação entre os dois irmãos Zapata. Nesse ano, Quinn vence o Oscar de melhor ator coadjuvante e Brando perde o prêmio para Cary Cooper em Matar ou Morrer. Pelo seu tipo físico, Quinn era chamado para interpretar estrangeiros. O pintor francês Paul Gauguin em Sede de Viver, segundo Oscar como coadjuvante. O artista Mbembe Zampano em A Estrada de Federico Fellini e o grego Zorba no filme homônimo de 1964. Trabalha até o fim da vida, sempre em papéis exóticos e com grandes diretores norte-americanos e europeus. Kazan inocula realismo e política no cinema em transição. Realista e politizado são dois adjetivos sempre presentes em comentários sobre a obra cinematográfica de Elia Kazan. O diretor nasce em Istambul, na Turquia, e seus pais imigram para os Estados Unidos quando ele tem apenas 4 anos. O afinco nos estudos permitem que ele supere a origem humilde e a formação de 2 anos no departamento de teatro da Universidade Yale, pavimenta a rota para os palcos nova-iorquinos no início dos anos de 1930. Enquanto o cinema hollywoodiano naqueles tempos difíceis valoriza gêneros escapistas como o musical e a comédia,
No palco, dramaturgos como Clifford Odets, de 1973, e Thornton Wilder, de 1975, colocam em cena as agruras do homem comum. Kazan amadurece nesse ambiente cultural primeiro como ator e ganha notoriedade como diretor no início dos anos de 1940. Com o fim da guerra, passa a trabalhar para o cinema hollywoodiano numa fase de intensa mutação geracional e social, que os estúdios tentam acompanhar, buscando talentos aptos a reinventar o estilo e os temas dos filmes. Inspirado pelo neorrealismo italiano, Kazan incorpora o método de filmar fora do estúdio e introduz assuntos candentes como antissemitismo, racismo, corrupção e criminalidade. Outro aspecto característico de seu trabalho é a direção de atores, com desempenhos intensos calcados no método desenvolvido no Actor Studios, que ele funda em 1947 e que inaugura uma nova tradição no modo de interpretar no cinema, sobretudo a partir do quintencial Uma Rua Chamada Pecado, de 1951. O realismo determinante do estilo do diretor intensifica o choque entre afetos reprimidos e a moral puritana central, por exemplo, em Vidas Amargas, de 1955, e Clamor do Sexo, de 1961, títulos cuja vivacidade permanece intacta mais de meio século depois. A atenção política, por sua vez, garante o registro em Sindicato de Ladrões, de 1954, Um Rosto na Multidão, de 1957 e Rio Violento, de 1960. Dos efeitos das contradições sociais sobre os indivíduos, que se revelam por meio das psicologias torturadas dos personagens. A atenção constante ao contraditório e a audácia de incorporar a modernidade na forma e nos conteúdos tornaram Kazan o principal inspirador do cinema que eclode no final dos anos de 1970, comandado pela geração que altera a face de Hollywood, com protagonistas traumatizados, imperfeitos e anti-heróicos. Não deixe de inscrever-se em nosso canal, deixar o seu like e opinar sobre o assunto abordado. Uma produção Audiozine Impactos. Agora disponível também em muitas outras plataformas. Acompanhe o Audiozine Impactos na sua plataforma favorita.